Passando 1% do nosso tempo com Deus, hoje nós vamos aprender algo que precisamos levar para a vida toda. Não existe desafio maior do que o nosso Deus. 1 Samuel capítulo 15. Samuel disse a Saul: Foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel, o povo dele. Agora ouça as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel quando este saía do Egito. Portanto, vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Não poupe ninguém. Mate homens, mulheres, meninos e crianças, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e fez a contagem em Telaim, 200.000 homens de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e pôs emboscadas no vale. Então disse aos queneus: Vão embora, afastem-se e saiam do meio dos amalequitas, para que eu não destrua vocês juntamente com eles, porque vocês usaram de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando eles saíram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então Saul derrotou os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está diante do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém destruiu todo o povo a fio de espada. Mas Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo mais que era bom. A isso não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa sem valor e desprezível destruíram. Então a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo: Lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou triste e clamou ao Senhor durante toda a noite. Samuel madrugou para encontrar Saul pela manhã, mas anunciaram a Samuel: Saul já chegou ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento. Depois, dando a volta, passou e desceu a Gilgal. Samuel encontrou Saul e este lhe disse: Que você seja bendito do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Mas Samuel perguntou: Então, que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que estou escutando? Saul respondeu: Trouxeram isso dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor, seu Deus. O resto nós destruímos totalmente. Então Samuel disse a Saul: Espere, vou declarar a você o que o Senhor me disse essa noite. Saul respondeu: Fale. Samuel continuou: Não é verdade que, mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, você foi colocado por cabeça das tribos de Israel? O Senhor ungiu como rei sobre Israel. O Senhor o enviou a este caminho e disse: Vá e destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, e lute contra eles até exterminá-los. Por que então você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Então Saul disse a Samuel: Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe Agag, o rei Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas. Mas o povo pegou o despojo, ovelhas e bois, o melhor que havia destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, o Deus, em Gilgal. Porém Samuel disse: Será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que obedecer à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto aos ídolos do lar. Porque por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Então Saul disse a Samuel: Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as palavras que você falou, porque temi o povo e dei ouvido à voz deles. Mas agora peço que você perdoe o meu pecado e volte comigo, para que eu adore ao Senhor. Porém Samuel disse a Saul: Não voltarei com você, por você ter rejeitado a palavra do Senhor. Ele também o rejeitou como rei sobre Israel. Quando Samuel se virou para ir embora, Saul o segurou pela borda do manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: Hoje o Senhor rasgou das suas mãos o reino de Israel e o deu a alguém que é melhor do que você. Também a glória de Israel não mente, nem muda de ideia.
porque não é homem para que mude de ideia. Então Saul disse: pequei, mas honre-me agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Volte comigo para que eu adore o Senhor, seu Deus. Então Samuel seguiu Saul, e este adorou o Senhor. Samuel disse: tragam aqui Agag, rei dos Amalequitas. Agag veio, e ele confiante, disse: certamente já passou a amargura da morte. Mas Samuel disse: assim como a sua espada deixou muitas mulheres sem filhos, também a sua mãe ficará sem o seu filho. E Samuel despedaçou Agag diante do Senhor em Gilgal. Então Samuel foi para Ramá, e Saul voltou para sua casa em Gibeá de Saul. Até o final de sua vida, Samuel nunca mais viu Saul, porém tinha pena de Saul. O Senhor lamentou haver constituído Saul como rei de Israel. Será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos do que no obedecer a sua palavra? Quantas vezes nós queremos subornar o próprio Deus? Quantas vezes nós nos colocamos diante de Deus com sacrifícios inúteis, mas caminhamos desobedecendo, fazendo a nossa vontade? O tempo de Saul passou. Talvez você esteja se perguntando, mas ele não pediu perdão, ele não reconheceu o seu erro. Eu não sei para você, mas claramente esse não é um pedido honesto. Claramente esse pedido de Saul aqui é só para ele continuar tendo o que ele já tem. É só para ele não perder o seu lugar. Não é mais um coração quebrantado e obediente. E ele é rejeitado por Deus. Senhor, nos livra da tua rejeição. Capítulo 16. O Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Samuel respondeu: como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse: leve um novilho e diga: vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício. Eu lhe mostrarei o que você deve fazer e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele, tremendo, e perguntaram: é de paz a sua vinda? Samuel respondeu: sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: nem a este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samá. Porém Samuel disse: tampouco este o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum deles. E perguntou a José: esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau vindo da parte do Senhor o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau enviado de Deus está atormentando o Senhor, ó rei. Por isso, mande que esses seus servos que estão em sua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. Assim, quando o espírito mau enviado por Deus vier sobre o Senhor, o homem dedilhará a harpa e o Senhor se sentirá melhor.
E Saul disse aos seus servos: então procurem um homem que saiba tocar bem a harpa e tragam-no para cá. Um dos moços disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar harpa. Ele é forte e valente, homem de guerra, fala com sensatez e tem boa aparência, e o Senhor Deus está com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé dizendo: mande-me o seu filho Davi, aquele que está com as ovelhas. Então Jessé pegou um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve diante dele. Saul gostou muito dele e fez dele o seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixe que Davi fique aqui, pois alcançou o favor diante de mim. E sempre que o espírito mau enviado de Deus vinha sobre Saul, Davi pegava a arca e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. O Senhor vê o coração, não a aparência. Davi era um filho rejeitado, o 8º filho. O seu pai não o chamou quando o profeta estava lá e mandou chamar todos os filhos. Ele ficou de fora. Mais uma vez, Deus escolhe o improvável. Se você se acha muito pequeno, se você acha que a sua vida não tem valor, se você acredita que as coisas não fazem sentido, saiba que mesmo assim, independente daquilo que você pensa, como você é tratado, independente das circunstâncias, Deus pode fazer algo grande através de você. Capítulo 17. Os filisteus reuniram as suas tropas para a guerra em Socó, que fica em Judá. Eles acamparam entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Saul e seus homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam no monte e os israelitas estavam no outro monte, ficando o vale no meio deles. Então do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesavam 60 quilos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze sobre os ombros. A haste da sua lança era como eixo de tecelão, e a ponta da sua lança era de ferro e pesava mais de 7 quilos. E diante dele o escudeiro. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: para que vocês saiam para formar a linha de batalha, para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Não sou eu, filisteus, e vocês, servos de Saul? Escolham entre vocês um homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Mas se eu vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. E o filisteu continuou: hoje eu desafio as tropas de Israel. Deem-me um homem para que lute comigo. Quando Saul e todo Israel ouviram essas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé e que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, Jessé já era bastante idoso entre os homens. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido com Saul para a guerra. Esses 3 que tinham ido para a guerra se chamavam Eliabe, que era o primogênito, Abinadab, que era o segundo, e Samar, que era o terceiro. Davi era o mais moço. Só os 3 mais velhos seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. O filisteu vinha de manhã e de tarde, apresentando-se durante 40 dias. Jessé disse a Davi, seu filho: peço que você leve para os seus irmãos uma medida de trigo tostado e 10 pães. Corra e leve isso para os seus irmãos no acampamento. Porém, esses 10 queijos, leve-os para o comandante de 1000. Veja como seus irmãos estão passando e traga uma prova de que estão bem. Saul, eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, lutando contra os filisteus. No dia seguinte, Davi levantou de madrugada, deixou as ovelhas com o guarda, carregou o que havia sido preparado e partiu, como Jessé havia lhe ordenado. Chegou ao acampamento quando as tropas estavam saindo para colocar-se em ordem de combate, e aos gritos chamavam para a batalha. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira.
Davi chegou, deixou o que havia trazido aos cuidados do guarda da bagagem e correu para a batalha. Quando chegou lá, perguntou a seus irmãos se estava bem. Enquanto Davi ainda falava com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gade, e falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente, e Davi escutou. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram dele com muito medo, e diziam uns aos outros: Vocês viram aquele homem? Ele veio afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Também lhe dará a filha em casamento, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: O que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: É isso que será dado ao homem que o matar. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens e ficou irado com Davi e disse: Por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Será que você é presunçoso e mau? Você veio aqui só para ver a batalha? Davi respondeu: O que foi que eu fiz agora? Fiz apenas uma pergunta. Então Davi se desviou dele na direção de outro e fez a mesma pergunta. E o povo lhe deu a resposta de antes. Alguns homens que tinham ouvido as palavras de Davi foram anunciá-las a Saul, que mandou chamar Davi. Davi disse a Saul: Que ninguém desanime por causa dele. Este seu servo irá e lutará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: Você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Davi respondeu: Este seu servo apacentava ovelhas do pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. E Davi continuou: O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: Vá e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais havia usado. Então Davi disse a Saul: Não posso andar com isso, porque nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas no ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia consigo. E com a sua funda na mão, foi na direção do filisteu. O filisteu também vinha caminhando e se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. O filisteu olhou e, vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço ruivo de boa aparência. O filisteu disse a Davi: Será que sou um cachorro para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses o filisteu amaldiçoou Davi. E disse mais a Davi: Vem aqui, que eu darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei sua cabeça. E hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e ele entregará todos vocês em nossas mãos. E aconteceu que quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu ao encontro do filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra e com sua funda atirou contra o filisteu, atingindo-o na testa. A pedra se encravou na testa e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra. Ele o derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Por isso Davi correu e, lançando-se contra o filisteu, pegou a espada dele,
tirou-a da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram, deram um grito e perseguiram os filisteus até Gade e até os portões de Ecrom. E os filisteus caíram feridos pelo caminho de Saaraim até Gade e até Ecrom. Então os filhos de Israel voltaram da perseguição aos filisteus e saquearam os acampamentos deles. Davi pegou a cabeça do filisteu e a levou para Jerusalém. Porém as armas de Davi colocou em sua própria tenda. Quando Saul viu Davi saindo para encontrar-se com o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, aquele jovem é filho de quem? Abner respondeu: Juro pela sua vida, ó rei, que não sei. E o rei disse: Então pergunte de quem vem, de quem esse jovem é filho. Quando Davi voltou, depois de matar o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul. Davi ainda trazia na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: Meu jovem, de quem você é filho? Davi respondeu: Sou filho do seu servo Jessé, o belemita. Quanta coisa incrível nesse capítulo. Quantas lições para a nossa vida. Vamos começar pela lembrança de Davi, daquilo que Deus já tinha feito através dele. Enquanto ele era pastor de ovelhas, enquanto ninguém viu, enquanto ninguém valorizou, ele já havia matado um leão e um urso. E ele sabia disso. E mais, ele sabia que não era pela sua força, mas porque Deus estava com ele. E aí, quando ele se depara diante daquele gigante, tentam colocar uma armadura nele, pesada, coisas que ele não estava pronto. É como se você desse uma prova de química para um aluno de 4ª série. Ele não está pronto para aquela prova. E Davi, quando percebe aquilo, fala: não, não é com isso que eu tenho que ir com o que eu tenho, com o que eu sei. Pega as suas pedras e as suas fundas, que ele já usava para espantar os animais ali enquanto apacentava as ovelhas. E ele vai com o que tem. Ele não fica esperando, ele não vai para um curso, para uma academia para ficar mais forte, mais alto, mais poderoso para voltar e matar o filisteu. Não, ele vai com o que ele tem. E é isso que nós muitas vezes não entendemos, que os passos que precisamos dar é com o que temos. Parar de ficar esperando quando e começar a andar. Mas não para por aí. Termina com uma grande lição, talvez a maior. Você lembra que ele é rejeitado pelo pai, pela família. Mas depois da vitória, quando ele é chamado à presença do rei, e o rei pergunta de quem ele é filho, ele responde: de Jessé, o belemita. Precisamos honrar os nossos pais, apesar da nossa história. Eu sei que algumas histórias são carregadas de dor, de traumas, de ressentimento. Mas a palavra diz que quem seríamos nós se não fosse por eles? Temos o DNA deles. Estamos nesse mundo porque eles nos colocaram aqui. Esse é um convite para deixar o ressentimento para trás e honrar aqueles que nos colocaram no mundo. É só isso. Amém?